Você podia ter cancelado. Não, que é isso, tem que trabalhar, senão como é que eu vou sustentar a mulher? Pior que é Ainda mais que a verdade. gente tá indo pra Portugal, né? Exatamente semana que vem, domingo. Já vou É? estar aí já. Aham. Ah, então vai ser mais fácil. Mas você não vai trabalhar aqui, né? Bem, vou, né? Tô indo pra trabalhar. Ah, ok. Vou dar aula particular, continuar dando aula particular. Ok. Beleza. In the figure above, the area of the parallelogram. Área do É, paralelograma. Ok. então tem algumas formas de fazer isso, né? Eu não Uhum. sei o que que é melhor pra ti. Tipo, tu pode, por exemplo, calcular a altura aqui, né? Uhum. E daí base vezes altura te dá a área. Ou outra forma aí, né? Não sei, você que sabe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar a questão. Gram. Ahn, deixa eu pensar. E se eu dividisse no meio Dois e fizesse triângulos? dois triângulos? Sim, também dá. Deixa eu ver. Porque na verdade aí eu vou ter 12 que continua a mesma, a linha. Também. 8 continua a mesma e eu consigo fazer o Pitágoras, não? Não. Agora só funciona em triângulo retângulo. E serve para achar esta, tu acharia o vermelho, mas tu É, quer a área, né? Tu quer a é. área. Então existe um negócio chamado teorema da área. Uhum, Teorema da área é assim, ó. A área é igual a um lado, lado A, vezes lado B, vezes o seno do ângulo, uhum. dividido por 2. Esse aqui né, é o seno do ângulo? Isso, seno do ângulo, mas não aquele ângulo lá, tá? É o Aham, ângulo entre os dois aqui. ok. Ok. So, A e B a gente tem. Ok. E meio que dá para encontrar, né? Porque como essa reta vermelha aí é uma reta que corta no meio, né? Uhum. Significa que aqui é 30 graus. E aqui também é 30 graus, então, pela lógica, né? Yeah. Peraí, isso é verdade? O que eu acabei de falar é uma verdade? Ah, eu Mas aí acho que eu não. tô falando mentiras. Estou mentindo para você. Porque para eles serem iguais, os tamanhos tinham que ser iguais também. Os tamanhos não são iguais. Esses Não. ângulos não são iguais. Eu acho que o jeito. Esse é outro. O outro jeito é esse jeito aqui, ó. De calcular. Tu Ok. encontrar essa altura. Daí tu vai precisar conhecer um pouquinho de. Deve ter uma outra forma, mas aqui infelizmente eu não estou pensando agora. A forma para Uhum. encontrar essa altura aqui não é difícil. Só tem que ter em mente que ela é o cateto oposto do ângulo, certo? Cateto Uhum. oposto significa que está do outro lado aqui do ângulo. Beleza? Que é um 90 graus. Sim, 90 graus é um ângulo, né? Foque no que Uhum. tu tá procurando aqui, que é essa aresta, né? E é o cateto oposto, né? Uhum. Então, se é o cateto oposto, você tem que pensar assim, ó, seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá bom? E aqui quem a gente quer encontrar é o cateto oposto do ângulo. Então, isolando ali o cateto oposto, a gente vai ficar com ele sendo igual. Eu vou até chamar ele de altura já, tá? Vou isolar ele. Se bem que eu chamei aqui de altura, eu vou chamar de IP. Então, o que a gente quer é o cateto oposto, que vai ser igual a o IP, que é 8, porque esse cara aqui que é a hipotenusa, tá? Uhum. Porque ele é o maior lado, ele é diagonal, né? Ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Yeah. Vezes o seno de 60. E, bem, eu acho que tu vai ter que saber de cor os ângulos notáveis, tá? Ah, deixa eu ver se eu lembro. É Tem um 30, 60, funkzinho. 90, não? 30, 60 e 90 são os ângulos notáveis, mas você precisa saber o seno, cosseno e a tangente deles, tá? Não, isso eu já não me lembro. Deixa eu anotar 30, 60. Ok. Deixa eu te mostrar aqui o funk dos ângulos notáveis. Só um instante aqui. Yeah. 1, 2, 3.
3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre Tem 2. que decorar isso aqui. Raiz em cada um. Deixa eu A anotar. tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 Mas esses são vem os sobre o 3. 45. 1, raiz de 3. Raiz de Tem 3 o vem sobre 45 o 3. também. 1, raiz de 3. Demorou, galera. Pode crer. Deixa eu fechar a porta aqui. Então, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Ok. Você me envia só isso aí, depois eu vou copiar na mão. Eu não enviei, não? Eu não vi. Ah, não enviei. Tô comendo bola. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Essa é a altura, tá? Não é a área. Ainda não é a Uhum. área. A área é base vezes a altura. Yeah. Ok. Ok. Muito bem, então 4 raiz de 3 é a altura. Agora, como eu falei, né? A área é base vezes a altura. A base é onde a altura relacionada está 90 graus. Então a base é o 8. Desculpa, a base é o 12, não é o 8, tá? Porque note que a altura aqui com o 12 está 90 graus, certo? Uhum. Na verdade, essa reta só é a altura se ela está relacionada com o 12. Né? Porque, por exemplo, quando tu vai no médico e ele fala assim, fica reto para medir tua altura. O que significa isso? É justamente o ângulo reto aqui. Sim. Então só existe altura quando tem um segmento de reta, né? Uhum. Perpendicular, ou seja, ângulo reto, 90 graus, com outro segmento. Então, esse outro segmento é a base. Yeah. Portanto, Ok. a base é 12 e o H, né, a altura é 4 raiz de 3. Ok. Então, base, só área, igual base vezes altura. Só base vezes altura não é dividido por 2. Não, dividir por 2 só para triângulo. Então, deixa eu fazer, peraí. Então, é 12 vezes 8 raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok. Dá para simplificar já com o 2, não? Sim, como eu havia dito, né? O 8 raiz de 3 ali é isso. Tu pode deixar que é 4 raiz de 3 mesmo, né? Uhum. É. 12 vezes 4 raiz de 3. Quando chegar, me fala. Só um segundinho. Yeah. 48. 3 igual a... Vamos lá. Voltei. E aí? O do 48 raiz de 3. Yeah. Opa, aí sim. Show de bola. Show de bola. Eu vou Vamos pra só no... próxima. Então, né, faltou que tu não sabia a teoria, né? Porque a conta foi até que fácil. Né? É, a conta foi fácil. Pois é. Yeah. Eu vou só anotar. Primeiro descobre a altura. Aí tu vai... Eu tenho que anotar em inglês, senão eu não lembro depois. No problem, bro. Apply. Eu vou copiar a tabela aqui. The third.
UK. This area equals to P. All right. Okay. Muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Por enquanto tá de boa. Por enquanto está tranquilo. Yeah. E cara, tu conseguiu a promoção mesmo sem a prova? Eles vão falar quando vai ser a organização no meio de novembro. Então, eu sei que minha chefe está indo para os Estados Unidos para colocar os nomes nas boxes. Provavelmente sim, porque a parte de external manufacturing vai vir toda para mim. Então são 8 pessoas vindo reportar para mim, mais 3 que eu já tenho, então vão ser 11 pessoas. Então provavelmente eles têm que elevar o level. Rapaz, tu é o bichão, hein? Meu, que louco. Não em matemática, mas na parte de strategy, sim. Nossa, que é isso. É bom demais. Falando nisso, ontem a minha namorada é de descendência alemã, né? Namorada, esposa. E a minha aliança sumiu, meu Deus. E, eu acho que ela deve ter tirado meu dedo. Daí, ontem foi uma tia dela lá, tentei mandar um alemão, ela não entendeu meu alemão. Eu queria dizer assim pra ela, vamos ver se tu vai entender. Eu queria dizer pra ela, magst du essen ein Sus? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Você gosta de comer doce? Ou você Não, quer comer algum doce? Isso, se ela queria comer um doce, exatamente. Eu acho que eu devo ter falado baixo, então. Se tu entendeu, é porque eu falei certo. Pode crer, pode crer. É que a gente entende porque eu sei a tradução em português, mas seria Max to etwas Süßes essen. Ah, Assim. ela falou Itvas, é verdade. Agora que tu falou. Pô, é muito difícil, cara. Alemão? Eu acho que é que nem matemática, porque você tem as regras. Então, uma vez que você aprende as regras, você não erra mais, porque não tem muita exceção que nem português tem, ou, sei lá, o francês tem. Então, é muito mais estruturado, né? Concordo contigo, só que tem 2 detalhes aqui que eu acho muito importantes. Primeiro, a matemática você não fala, você faz num papel, de modo geral. Certo? Então seria só gramática. Né? Por exemplo, a gramática eu sou suficiente em espanhol e as outras línguas, até japonês eu consigo ler. A questão é falar, né? Porque além disso, falar tem toda uma questão humana mesmo, né? O ser humano se desenvolveu para falar e quando ele não fala, ou quando ele tem problema para falar, cria toda uma barreira no cérebro, né? Que nem as criancinhas que são gagas ou têm a língua travada, né? Elas têm dificuldade de se relacionar. Por isso que é um pouquinho diferente da matemática, sabe? Eu acho. Por isso que quem sabe língua para mim é um negócio sensacional, assim. Assim, tem que ter algum segredo da gente que sabe 10 línguas, 15 línguas, porque não é possível um ser humano ter uma mente para entender 15 línguas. E tem gente que consegue, né? Falar 15 línguas. Eu falo 6. Mas eu sei o meu método, pelo menos para aprender idiomas, eu sei o meu método. Eu gosto de fazer a gramática, anoto a gramática e depois eu só vou falar. Eu não fico prestando atenção na aula, no vocabulário, porque o vocabulário eu vou pegar com o tempo. Então, para mim, né? Tem pessoas que preferem ficar aprendendo vocabulário, escrevendo como falar isso na cozinha, aquilo ou outro. Eu já vou pegando com o contexto, que eu acho para mim mais fácil para eu aprender. Mas assim, tudo bem. Porém, como é que tu vai conseguir entrar nesse contexto, né? Quero dizer, como é que eu vou ficar falando em alemão com quem não sabe, ou espanhol, ou alguma coisa do gênero assim? Isso não dá. Você tem que ter contato. Pois é. Daí eu acho que fica um pouco fácil. Se bem que tem um monte de jogador de futebol que fica um monte de tempo nesses países aí e não consegue aprender a língua do país. Né? Brasileiro como fala, brasileiro é preguiçoso. Faz questão às vezes, né? Faz. Vai para outro país e quer ficar só fazendo coisa de brasileiro lá, sabe? Exatamente. Tipo, em vez de aprender a cultura, fica fazendo festa assim, na laje. Pior que é. Coisa de brasileiro mesmo. Beleza, vamos ver essa aqui. If the smaller of 2 consecutive odd integers is a multiplier of 5. Se os 2 menores consecutivos foram múltiplos de 5. Dois consecutivos, né? Ímpares, múltiplos de 5. Qual das seguintes não pode ser a soma desses dois? Ok. Essa aí eu acho que tem um segredinho. Você tem que escrever uma equação para dar certo. Eu acho que é isso. If the smaller of 2 consecutive odd integers is a multiple of 5.
Porque tu tem que entender o que é um ímpar. Você tem que entender o que é um número ímpar, né? Yeah. Tipo, digamos que você tenha um N aqui, esse N ele só pode ser números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que você faz sair de uma expressão que tem N só números ímpares? Bem, você pode fazer isso aqui, ó, 2N mais 1, Uhum. onde o N começaria no 0, né? É Uhum. só tu testar. Aí 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Por quê? Porque daí se tu for colocando ali vai dar um monte de número, vai dar todos na realidade os números ímpares, né? Yeah. Coloque 0, vai dar 1, coloque 1, vai dar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Coloque 2. Yeah. Sacou a ideia? Sim. Então, como tu quer dois números consecutivos, o primeiro é esse. Para o mesmo N, o segundo vai ser esse. Yeah. Daí agora ele está dizendo aqui, qual dessas coisas que estão ali não pode ser a soma de dois inteiros, ou seja, dois desses aqui, né? Yeah. Então tem que ver, né? 2 mais 1 igual a 2n mais 3. Tem que ver que tipo de resposta isso dá. O 3 ali você colocou. Por quê? Desculpa. Para que dê o outro número seguinte, ó, consecutive. Yeah, ok. Beleza? Então aqui, por exemplo, se eu escolho que o n é 1, pro primeiro vai dar 3. Uhum. Pro segundo já dá 5. É o ímpar consecutivo do 3. Concorda comigo? Ok. Só que ele está dizendo que se a soma dos dois consecutivos é um múltiplo de 5. Uhum. Então, a soma desses caras, na verdade, eles não são iguais. Não sei de onde eu tirei isso. A soma desses caras é um múltiplo de 5. Não, é um múltiplo de 5. É. If the É isso sum- mesmo que está escrito? Se a soma... Ah, sim. Pode ser, por que não? Yeah. Né? É um 5n, então. Yeah. Mas não o mesmo n, né? Não sei, é um Não. outro n então, aqui. Tem que ser um 5, 10, 15, 20, né? Coisa assim. Rapaz, dá uma pensada aí que essa aí eu pensei tudo pra ti, hein? Eu preciso ir no banheiro rapidinho, só um Vai segundo. lá.
252. Ok, voilà. Voltei, desculpa. E aí, tudo certo? Encontrou algum valor que faz sentido? Na verdade, não, mas deu 22, mas eu não consigo entender por que nessa resposta não. Bem, vamos ver então. Vamos ver, a partir do que eu fiz aqui, né? Vamos ver se funciona. 2n mais 2n é o mesmo n, 4n. Mais 4 igual a 5n. A questão é... a soma aqui tem que dar... tem que dar todos esses. Agora, na realidade, eu não sei, né? Porque esse negócio de testar a resposta, né, não rola, né? Não. Testar a resposta não é legal. Yeah.
Mas a gente, sei lá, com essa expressão fica fácil, né? É, Porque é só dizer que 5n são esses valores, né? Menos 8, 12, porque 5n vai ser igual à soma, né? Não, mas pera, sim. não pode ser. A soma. Peraí. Quadro seguinte não pode ser a soma desses dois inteiros. Não, tem alguma coisa errada. Essa aqui é a soma dos dois inteiros. Só Uhum. que ele está dizendo que os dois São menor. São é um consecutivos. múltiplo. If the smaller two consecutive odds integers é múltiplo de 5. Os dois são múltiplos de 5. É, Além de múltiplos de 5, eles são somados, eles dão alguma coisa. Os dois são múltiplos de 5. Então isso é. aqui é igual a 5n. Isso aqui também. Se ele é seguinte, né? 5n mais 5. Uhum. Então eu até poderia dizer uma coisa bem legal aqui. Tem que escrever essas coisas, cara. É por ideias, assim, né? É, Vai ficar que 2n mais 3 igual 2n mais 1 mais 5, porque eles são consecutivos, né? É obrigatório que seja, né, na tabuada, a tabuada do 5 não é de 5 em 5? é. Um menos o outro dá... velho, essa aí não entendi. Não tem como pôr a resposta lá. Pensei que tava fácil, mas Deixa eu ver. complicado. Peraí. Isso eu acho. 91. Eles colocaram que daria 22, mas eu também não cheguei nesse resultado, não. Eu cheguei em outros resultados, menos no 22. Porque eles falam que são números consecutivos. E tem que ser múltiplo de 5, porque se eu colocasse todos os números, Tem a ver 15... com as coisas que a gente escreveu, né? Só não, sei lá, se tá muito certo. Sim, mas o 22 eu não entendi o porquê. Porque se eu colocar dois números consecutivos, seria 15 e 17. 15 é múltiplo de 5. 15 mais 17 dá 22. Por que o 22 Mas tá errado? olha que desgraça de conta, né? Ele foi testando todos os casos. Isso não é legal de fazer, né? Mas eu também não entendi esse caso que ele colocou, porque ele colocou a soma é menos 8. Quando n é menos 1 e 5n é igual a 5 vezes menos 1. Não entendi essa conta, não. Como que isso aí vai dar 8? Menos 8, tu quer dizer? É, Não, mas ele tá dizendo ali, ele criou uma equação, o 5n mais 2, o 10n mais 2, agora eu não sei por que ele seguiu por essa linha, uhum, e depois ele encontrou 8 com essa conta, né? uhum. Porque n menos 1 no primeiro caso ali vai ficar menos 8 ali no 10n mais 2, né? É. Então ali tá menos 8. Sim. Cara, que conta estranha. É. Eu tava querendo fazer de outro jeito. Eu também vou colocar para refazer essa aqui, que essa aqui eu também Porque não entendi. essa conta aqui não deveria ter essa dificuldade, cara. Tipo, isso aqui não pode ser uma coisa muito complexa. E não fez meio A sentido pergunta para mim, tá não. estranha. Os consecutivos íntegros múltiplos de 5. Qual não pode ser a soma desses dois inteiros? Eles são múltiplos de 5. Tá aqui, eles são múltiplos de 5. O problema é que desse jeito aqui, qual desse não pode ser a soma dos dois inteiros? É que são seguintes, né? Então, tipo, sei lá. Teria que testar cada caso. 2n. Ele testou cada caso. Ele testou com menos 1, aí ele testou com Eu pensaria dessa forma. Agora eu tive uma outra ideia. 2n mais 3 mais 2n menos, na verdade, dá 5, porque eles são consecutivos. Uhum. E a soma, ou seja, a mesma coisa aqui, só que a soma tem que dar 5 vezes alguma coisa. Eu não sei qual é, não tem como saber. Mas isso já ajuda bastante.
Uhum. Porque a gente já encontra alguma coisa aqui. Fica 4n mais 6 igual a 5n mais 5. E daí, quais números não vale? Se a gente testar aqui, a soma, qual desse não pode ser a soma? Qual desse não pode ser a soma? Eu não entendi também. Mas a soma não é 5n. Eu tô comendo bola assim muito nesse 5n. Não existe. Aqui vai ser os valores do enunciado. Tipo, por exemplo, vamos pôr o menos 8 aqui, que é um dos valores do enunciado. Opa lá. Dankeschön. Gerne geschehen. Ó, se eu jogar o 6 pro outro lado, olha só que legal vai acontecer, cara. Vai ficar aqui menos 3, mais 6, vem pra cá menos 6. Peraí, menos 3, vai ficar menos 9. E o N vai ficar menos 9 por Mas o 4. 5 aí não existe, não? Você não tirou. Existe, porque eu tô fazendo a subtração aqui dos numerozinhos, né? Ah, É o maior menos o menor. Daí é isso. Agora 4n mais 6. Tá, isso aí tá certo, é o mesmo n. Igual a 5 menos 8. Passou pra lá. Menos 8 mais 5 é menos 3. Vai ficar menos 9. O menos 8 não funcou aqui. Porque eu tava esperando que esse n fosse um inteiro, sabe? sim. E por quê? Porque essa é a proposição, né? Que esses n sejam inteiros. Mas, pô, não foi. Caraca, velho. Que conta desgraçada. Era pra Essa não. funcionar desse jeito. Tu entendeu o que eu fiz aqui, ó? Eu tô fazendo exatamente o que o enunciado falou. Que, Sim. como eles são seguintes, né? Eles são múltiplos de 5 e são seguintes, um menos o outro tem que dar 5. É tipo pegar na tabuada lá, né? Yeah. O 5 vezes 3 e o 5 vezes 4. A diferença de um pro outro é 5. Só que a soma tem que dar qual não pode ser uma das que estão aqui. Daí eu pensei assim, se eu somar esses caras e colocar um número que não vale, o N vai ser um número quebrado. Só que aqui o dele deu quebrado para menos 8. É. Eu Né? também Porque entendi. a menos que eu tenha errado alguma coisa muito básica aqui, ele deu quebrado, né? Porque menos 8 mais 5 é menos 3. Yeah. O 6 vai para o outro lado, menos 6. Menos 6, menos 6, menos 9, divide por 4, ficou um número quebrado, sabe? Não tava só se bem que um número quebrado... Qual o número quebrado, né? Tem isso também. Yeah. Esse número aqui é 9 quartos. 9 quartos é 2. É menos 2,25. Isso até dá, né? Para alguns N's dá. Mas sei lá, velho. Eu Minha também ideia não não entendi também, não. era pra não dar. Anyway, vamos para outra, senão a gente vai perder muito tempo nessa. É. Eu tava querendo fazer de uma forma mais didática do que o que tava ali na folha lá. Que tá meio estranha aquela explicação, né? Eu também não entendi nada daquela Só que explicação. pois é, além de tá difícil de entender, ela tá mal explicada. Tentei fazer um negócio mais óbvio, assim, que é sistema de equação, uma coisa que a gente já estudou bastante, mas não saiu. Eu pensei que ia dar um N quebrado ali. Eu pensei que não ia dar um N quebrado para a resposta errada. Anyway. In the figure above, essa aí, tá altos triângulos retângulos, por sinal. Se os triângulos ABC, ACD, ADE são isósceles, right triangles, isósceles, ou seja, tem dois lados iguais. Obrigatoriamente, os lados iguais não são a hipotenusa. Sim. É tipo, este e este são iguais. Certo? Yeah. Para esse caso, né? Agora, para esse aqui, este e este. E pro outro ali, o outro, né? Este e este. Beleza? Então, as corzinhas indicam lados iguais. And the area of ABC é 6. Muito bem. Então, a área do ADE, do grandão. Pois é. E aí? Any idea? Peraí, deixa. Tem algumas ideias aí. Deixa eu anotar, peraí. ABC6. Okay.
Se ele... Deixa eu pensar. Bom, eles só podem ser 90... Bom, um é 90 graus, então ele só pode ser 60 a 60, certo? O restante, Certo. não. 30. Não, desculpa, 45 45. Certo? Deixa eu pegar aqui minhas anotações que eu tenho 45 graus anotado em algum lugar. Qual é o seno e o cosseno de 45, tu queres dizer? É, não precisa dizer negócio, não precisa daquela... Tem a tabela, né? é Só que verdade. tu não precisa disso na realidade, né? Eu acho que a ideia aqui é usar o teorema de Pitágoras. Sim, mas você só tem a área. Você não tem nem a base nem a altura. De fato. Só que a área não é a base vezes a altura? E a Uhum. base vezes a altura não são iguais? Sim. Então tu poderia, tipo, chamar ela de X. Tu encontra ela. Entendeu a ideia? Deixa eu ver, peraí. Base vezes alturas dividido por 2. Ok. Ok. Dá pra achar fácil aí, né? A verde. Quanto que é a verde? Já achou? Raiz quadrada de 12. Que é a mesma A verde é coisa raiz que... quadrada de 12? É. Ah, Isso. é. X ao quadrado sobre 2. Raiz quadrada de 12, que é a mesma coisa que 2 raiz de 3? Porque 12 é 2, 2, 3 a fatoração, né? Sai 2 para fora. 2 raiz de 3, tá? Uhum. No caso é o X, né? Eu quis dizer que o X é isso. Sim. 2 raiz de 3. Então, com isso, tu consegue encontrar qual é a hipotenusa, certo? Pelo teorema de Pitágoras, tu encontra quanto mede o azulzinho. Sim. Vamos ver. Que aí seria a mesma coisa. Eles estão ao mesmo lado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Exatamente. Ou seja, que seriam esses dois elevado O a quadrado elevado. dos catetos é 12, né? Porque acabamos de fazer a raiz quadrada aqui. É. Então cada um mede 12, 12 mais 12, 24. A hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 24. Peraí. Que é 2 raiz de 6, eu acho. Peraí. Tá. Eu vou fazer passo por passo que é mais fácil. Beleza. Seria... Estou... 24. Se tu achar 2 raiz de 6, me fala. Eu acho que é isso, hein? Peraí, deixa eu fazer na outra página. Tá, né? C ao quadrado plus... É 2 vezes 3 que a gente falou, né? Elevado ao quadrado plus... Mas como que eu faço essa conta? Eu não lembro como faz essa conta. Peraí. Qual conta? Essa eu vou te mandar. Que é da hipotenusa. Eu tenho que fazer o passo a passo, não eu vou esquecer. Como eu havia dito, né? Ali vai dar 12. Porque a gente justamente fez a raiz quadrada de 12 para dar o 2 raiz de 3. Sim. Você vai ser 12 mais 12, anyway. Isso.
que acontece porque 2 ao quadrado é 2, raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Yeah, ok. Got it. Então isso aqui vai dar 24. E agora você faz a raiz quadrada de 24, né? Que vai novamente Peraí. fatorar, vai ficar 12, 6, Peraí. 3, 1. Ok. Então sai esses dois para fora, fica 2 raiz de 6. Tá bom? Peraí que eu vou colocar para fatorar aqui. Eu preciso lembrar a fatoração. Tem muita fatoração. Ok. Ok. Olá. Agora o que ele pede mesmo? Qual é o ADE? É isso, né? Isto. The area. Então, uma vez encontrado ali, é só elevar ao quadrado e dividir por 2, né? Yeah. Converse. Porque eles são os mesmos. Ok. Deixa eu pegar aqui. Tem 4 vezes 6. 24. Mas eu não cheguei nessas contas aí não, só deu 12, tá errado. Tu acha que tá errado? Não, acho que tá certo, é 12. Não tem 12 ali? Não. Não tem, né? Tá, bem, vamos voltando. O C é 24. Então seria 24 vezes 24 dividido por 2. Acho que esse tu não pegou, né? Tu não concorda comigo que é 24 aqui também? Não entendi por que deu 24. Porque tu fez a conta e achou que o C era 24 aqui, ó. C quadrado, na verdade, é 20. Eita, é verdade. Eu tô falando besteira. A gente achou que era 2 vezes quadrado de 6, não? Não, peraí, deixa eu pensar um negócio aqui. Só deixa eu pensar um negócio. Pera, pensa aí que eu vou também no banheiro rapidinho. Tá. Já volto. Então, área é 6, 12. 12 vezes 12. X igual. O lado é 12. 12. No quadrado é 12. Voltei. Voltou? Pô, cara, eu encontrei 12 mesmo, né?
Eu não sei a resposta também. Então, você encontrou 12 também, não? Sim. Então não tô errado. Peraí. Deixa eu dar uma bisoiada. Meu, mas essa é muito fácil pra ter errado. O que é essa questão 92? 92, 96. Deve ter alguma coisa que a gente leu errado. Peraí. Vamos olhar. 92. Não, tá, deu 20, tá aqui também, deu 24, raiz de 24, até aí a gente chegou. Só a gente não precisa fatorar, deu raiz de 24. Quer O ver? lado do ADE, né? Raiz de 24. Ele tá falando porque eles são, deixa eu te mandar a resposta. A gente esqueceu da parte do isósceles. Mas eu usei os ósceles o tempo todo. Quer ver? O que mais ele tá falando? Eu acho que a gente dividiu por 2 uma vez a mais em algum momento. Apply Pythagorean theorem. Eu não acredito que eu vou fazer essa conta toda de novo. Mas eu faço, não se preocupe. Peraí. Que errar essa aí é pra acabar. Isso aí é muito fácil. A área é 6. Então a área do verdinho é 6. Então quanto mede cada ladinho? Vamos lá. Se a área é 6, a gente sabe que a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, o lado ao quadrado vai ser 12. Beleza? Uhum. Agora a gente quer achar o roxinho, que a gente sabe que é o y, vou chamar de y. Y ao quadrado é 12 mais 12. Porque é o lado ao quadrado. É. Pitágoras é isso. Então, beleza, a gente achou que é 24. Cada ladinho aqui mede 20. Cada ladinho ao quadrado mede 24. Uhum. Então, quanto é que vai medir esse vermelhinho? O vermelhinho que é o z ao quadrado é igual a 24 mais 24. Aí deu 48. Z ao quadrado deu 48. Como a área do vermelho é base vezes altura dividido por 2, a área é 48 dividido por 2, que é igual a 24. Agora foi. Devo ter perdido alguma coisa no caminho. Ok, peraí. Ali não era a primeira conta, não foi raiz quadrada de 12? Para encontrar o tamanho do lado, sim, mas eu quis já encontrar ele ao quadrado. Então eu não fiz a raiz quadrada. Ok. Eu peguei ele ao quadrado porque eu sabia que eu ia usar para fazer Pitágoras para encontrar o roxo. Ok. Porque Pitágoras é os lados ao quadrado, né? Yeah. Então é isso. Daí, achando o roxo, eu também nem fiz raiz, porque eu vou usar o quadrado para achar o vermelho. Ok. Daí, achando o vermelho também, não vou fazer raiz, porque como é a área do triângulo é base vezes altura, ia ser lado ao quadrado, dividido por 2. Yeah. Pronto, beleza? Então vamos para a próxima. Alles klar? Alles klar? Yeah. Então tá bom, vamos para a próxima. Um cubo. Sabe montar o cubo mágico? Não. Não Nunca sei, me se quiser interessei. aula, eu dou aula. Vou até pôr eventualmente um anúncio disso na internet, que eu dou aula de cubo mágico. Às vezes aparecem uns doidos querendo que eu dê aula de xadrez. Tem sempre. Ok. Each of 20 is 1 centimeter cube. What is the greatest possible fraction of the surface area that could be read?
Ok. Vamos ver. Picture 27. Picture 27. Exactly one face is painted, so 1 hour before is printed. Okay. Picture 27. Leonardo cube. Okay. What is the greatest cross function of the surface there? Então, um, four sizes. Let's wait a second. Ok. Eu vou colocar aqui. So, inside seria red 81. So seria 1/3. Que weird. Achou estranho? É. Deixa eu ver. O meu deu 1/3, mas não tem 1/3 aqui. Não tem 1/3? É Não, verdade, não tem 1/3. porque eu pensei são 27 cubos, são 4 lados, um tá pintado. São 6 lados. Ah, vai lá, você pulsar. Eu pensei no Acho quadrado. que foi só isso, né? Foi só isso. Deixa eu É só tu refazer. pensar num dado, né? Um dadinho tem 6 lados. Eu não pensei, eu li cubo, eu não sei porque fui direto no quadrado. Normal. Então, versão 135. Yeah. Tá. Ok. Então são. Então são. 135. Peraí. São red. São not red. Right. 127. Ok. 7. Deixa eu ver. Não, tá errado também. Por que será? Deixa eu ler a 27 pergunta, cubinhos né? tem uma face pintada vermelha. What is the Então, greatest tipo, coloca eles enfileirados assim, né? Se tivesse aberto, pinta um lado de vermelho, beleza. Se esses 27 são juntados para formar um cubão, o problema vai ser que existem peças que não tem como ter, porque elas aparecem, né, os 3 lados. Uhum. Tipo essa era do canto aqui. Então nessas peças de canto, só vai ter um lado vermelho, né? Agora, nessas peças de meio aqui, vai ter também só um lado, o outro vai ser de outra cor. Uhum. Mas as peças exatamente do centro do cubo, não, né? Elas vão só aparecer vermelho. Então, acho que a ideia é essa, né? Por exemplo, esse lado aqui, se fosse todo vermelho. Aqui não poderia, aqui teria que ser de outra cor. E aqui também. Aqui também. E aqui também, outra cor. Sim. Mas aqui já pode ser vermelho. Aqui também. Né? E a ideia é essa, né? Ali atrás também todo mundo pode ser vermelho de novo. Yeah. Então a grande question é essa, né? Tu pode definir isso.
Então todo mundo vermelho. Então tem 6 vermelho aqui na frente, mais 6 atrás. Né? Agora, vamos definir que aqui é vermelho também. Vai ter que fazer esses pontinhos, entendeu, cara? Vamos colocar nos lados que a gente vê, né? Pra ficar mais claro, beleza? Yeah. Então, aqui vai ser outra cor. Aqui já pode ser vermelho de novo. Já que ele pediu o máximo, né? Greatest possible, né? Uhum. Então, esse lado aqui. Aqui já coloquei esse ponto vermelho, ali não pode ser vermelho, né? Uhum. Vamos colocar. Vamos pensar da mesma lógica, né? Para ser simétrico. Aqui também não vai poder ser vermelho, porque do outro lado vai ser vermelho. E ali também não vai poder. Aqui todo mundo é vermelho, né? Como eu falei. Então aqui ninguém pode ser vermelho. Sacou a ideia? Uhum. Então aqui também ninguém pode ser vermelho, porque aqui vai ser vermelho. Um lado só foi pintado, né? Yeah. E ali eu também defini que não vai ser vermelho, porque na parte de cima só um vai ser vermelho. Então tem 6 da frente, 6 de trás. Yeah. Peraí, eu defini que aqui é vermelho, porque ali em cima eu defini que não era. Então tem essa fileirinha aqui de vermelho. Então mais 3 na direita, mais 3 na esquerda, mais um em cima, mais um embaixo. Yeah. Certo? Tudo bem? Uhum. Moshiron des. Então vai ficar 9 mais 9, 18, 20. Ficou 20 de 36. Não tem, né? Mas se tu for simplificando, fica 10 de 18, 5 de 9. Uhul, aí tem. Só contar, né? Yeah. Ok. Com simetria ajuda. Tu não vai conseguir ver o outro lado, né? Yeah. Se ele for igual. Beleza, vamos pro próximo. Tem um negócio esquisito aqui. Ok. 6 partes iguais. O diâmetro do círculo é D. Bem, aí tu tem que saber que a área, né? Uhum. Tem que saber as equações de círculo, né? A área é πr quadrado Lado. e o Yeah. perímetro 2πr. Yeah. Isso aí é fácil. Ou já que ele está chamando o diâmetro D, né? Tem que deixar tudo em termos de D, né? Então vamos colocar aqui D sobre 2 e também D sobre 2. Peraí. Estou. Pi times R2. Dann das ist 2 Pi. Okay. Okay. So, 2 Pi R. Ok. D sobre. Você colocou 2 aí? D2? D sobre 2, né? Porque Ah. raio é D sobre 2. Só tem que tomar cuidado que, como é raio ao quadrado, é D sobre 2 ao quadrado, né? Ou seja, π D ao quadrado sobre 4. Né? Porque o 2 também é elevado ao quadrado, não só o D. E aqui, por exemplo, é πd. Então são formas mais diretas com o diâmetro de escrever a área e o perímetro, tá bom? Eu pensei que era só o Pi vezes R2. Mas o problema é que, novamente, o enunciado está dando a resposta em termos de diâmetro, não em termos de raio. Ok. Então tu tem que fazer tua conta em termos de diâmetro, né? Uhum. Ok. Ok. Ok.
Eu acho que eu preciso revisar a geometria, que não tá entrando nada na minha cabeça hoje. Ah, ok. Eu já chutaria. Ah, mas aqui, o que tá rolando? A figura é construída separando uma região circular em 6 partes iguais. Tá, Sim, então mas vai a gente já colocou ser, ali. cada areazinha ali é dividido por 6, entendeu? Sim, mas ali o perímetro a gente já tem. Se a gente calcular perímetro mais D, certo? Não, calma aí, calma aí. Tu tem que primeiro saber o que tu tá procurando. Tu tá procurando esse negócio aqui. Isso que eu pus de vermelho é o que tu tá procurando, certo? Yeah. Supostamente 6 dessas formam uma circunferência inteira. Uhum. Então significa que tu dividiu a área em 6. Ok. Então significa o seguinte, né? Se tu quer o perímetro da figura toda, né, na realidade tu não quer exatamente isso que eu marquei, né? Por perímetro eu entendo que tu queira isso aqui, certo? Uhum. Isso era uma circunferência. Então se tu juntar cada pedacinho de pizza, tu vai formar a pizza toda, não? Yeah. Portanto, essas partes de cima aqui é justamente o perímetro da circunferência, que é Ok. πd. O roxo é πd. Uhum. Estou falando do perímetro. Por quê? Porque eu disse aqui que é πd, né, quando a gente trata em termos de diâmetro. Só que ainda tem esses aqui, né? Agora, se tu olhar para essa figura, né, se isso aqui é quebrado exatamente, né, isso aqui é um raio e esse aqui é outro raio. Uhum. E 2 raios é diâmetro. Sim. Então, como tu tem 2 dele, mais d. Então, por isso que a resposta é d. Entendeu? Sim. Sem conta, né? Mas foi o que eu tinha falado, a gente já calculou o AD, faltava só o GM, ok. Got it. Pegou? Então tá. Show de milhão. Nem sempre é tão direto assim, às vezes tem que fazer outras paradas aí para encontrar, mas aí foi bem direto. Deixa eu pegar a próxima. Aqui. Ok. On a scale drawing of a triangle piece of land, the size of triangle 13. In some of the triangle size 3. Ok. Tem 5. Ok. Então, hipotenusa é 13, 12, 5. Ok. 5, 12. Ok. Centímetros. If 1 centimeter of the drum represents 3 meters, what is the area? 8 square meters. Ok. Então, é isso mesmo. Ok. Ok.
Ah, ok, é isso mesmo. Ok. Então, base vezes altura dividido por 2. So, base é 5 vezes 12. Quanto dá isso? 60 dá 30. Não, peraí, é isso? Seria 12. Ok. Então é isso mesmo. Então seria 15 vezes 36 dividido por 2. 270 metros quadrados. Certo? Achou a área? Yeah, 270? yeah. Você fez por base e altura dividido por 2? São 3 triângulos um do lado da outra? Não, porque ele fala que o triângulo é um. Cadê? O que ele fala? É um triângulo. 5, 12, 13. É 5, 12, 13. Sendo 13 a hipotenusa. A única coisa que eu fiz é Pô, mas transformar. como é que tu sabe O que que tem é? hipotenusa? Porque ele te dá os três. Mas quem disse que é um triângulo retângulo? Peraí, que estava escrito em algum lugar. Deixa eu ler de Tava novo a escrito questão. right triangle? Eu não li isso, hein? On a scale drawing a triangle piece of land, the size of the triangle, it doesn't matter what is there in square meters of the piece of the land. Tem que ver se é verdade, eu não sei. 13 ao quadrado é 169, beleza. 12 ao quadrado é 144. Se 144 mais 25 for 169, tá certo. Mas tu não pode afirmar isso sem provar. Mas de fato é, né? Uhum. Só que, né, tu não pode fazer isso sem provar, né? Agora ele quer se 1 centímetro representa 3 metros. Tá. Então tem que multiplicar antes. Sim, foi o que eu fiz. 15 Se vezes multiplicar a 36. área e fazer vezes 3 vai estar errado. Sim, Então, tu fez 5 vezes 3, 15. vezes 12 vezes 3, né? Yeah, Dividiu por 2. yeah. Então ficou 5 vezes 9 vezes 6, que dá 54 vezes 6, vezes 5, dá 20, 0 vai 2, 270. Isso aí. Yeah. Cuidado, hein? Só right triangle tu pode usar Pitágoras. Yeah. Tá bom. Muito bem. Se não fosse um triângulo retângulo, tu teria um trabalho maior, porque tu teria que encontrar o ângulo Sim. ou fazer um negócio chamado Teorema de Heron. Deus me livre, não sei nem o Bem que é chato. isso. Pois é uma forma de tu encontrar a área tendo os lados. Uhum. Which of the following gives all possible the figure above? Possible o quê? All Which of the figures possible of X in the figure? of X in the figure above. Ah, ok. Ele tá falando qual das expressões abaixo dão os possíveis valores de X. Existe um negócio chamado desigualdade triangular, tá? Que ela surge do teorema de Pitágoras, mais ou menos assim, ó. Que o tamanho, né, ou seja, o módulo do maior lado, supondo que o x é o maior lado, né? Ele tem que ser igual ao módulo dos menores, né? Então, a questão é essa. Qual que é o maior tamanho que isso pode ter, né? Eu acho que é isso. Se não me engano, é isso. Deixa eu escrever aqui desigualdade triangular no Google. É uma fórmula que, eu vi a primeira vez na faculdade só. Tá meio chato, assim. Mas é isso, tá? Uhum. Porque, claro, dependendo do tamanho ali, não vai fechar um triângulo, concorda comigo? Sim. Se for bem pequenininho, não fecha. Então tem que ter um tamanho específico. Ah, é verdade. Ó, a ideia é esta, senhor. Na verdade, a soma dentro do módulo tem que ser igual aos módulos separados. Dos dois outros. É isso? Dos dois outros lados? É isso?
Mas eu quero pro outro cara aqui. É isso, acho que é isso. Então tem que ser igual. Beleza. A soma aqui é 7. Uhum. 7 tem que ser menor ou igual a quem? Menor ou igual a 3 mais 4. Só que esses negócios pode estar em... Pode estar... Como posso dizer? Eles podem estar... Negativo. Porque módulo aqui troca o sinal, sabe? Módulo é uma função que te permite trocar o sinal. Então, por exemplo, o maior valor é 7. Só que o menor seria aquele que continua positivo, né? 7 é menor ou igual. A soma tem que ser menor ou igual ao módulo dos caras. Seria o 3 ser negativo, daí ficaria 1. 3 mais 4 é 1. Então, eu acho que é isso. É de 1 a 7. Né, por causa dessa fórmula aí. Ok. Né, o maior valor é a soma dos dois e o menor é a subtração. Só que não pode ser negativo, né? Se bem que mesmo se tu colocasse negativo, daria menos 1 dentro do módulo, ficaria 1. Mas assim tu verifica rapidamente, né? É. Beleza. Então note que faz todo sentido do mundo, né? Porque se tu esticar pra caramba aqui, por mais que tu estique, né? Uhum. Vai ter 3 pra cá e 4 pra cá. Certo? Deixa eu só anotar só. Um lado você fez a soma. 3 mais 4. Aí o outro lado você colocou. Você fez a subtração. Isso. Ok. Ó, por exemplo, se esse que eu acabei de fazer é 3 e 4, né? O carinha aqui embaixo é quase 7. É um pouquinho menos que 7. Tá vendo? Ok. Isso. Deixa eu Agora, colocar. se tu coloca eles assim, olha só como faz sentido. Aqui é 3 e aqui é 4. Né? Esse carinha aqui é quase a diferença dos dois. Que é 1. Sim. Entende? Então tu tá trabalhando nos limites. É sempre assim. Ok. Aí tu forma triângulos, né? Por isso que ele diz, a figura não tá na escala, porque tu vai fazer a escala que tu quiser. Como a gente tá procurando os extremos, né? Tá aí os extremos, na horizontal ou na vertical. Ok. Show, show do milhão. Então vamos pra próxima. Deixa eu pegar aqui, tem uma figura feiosa. E aí? Eu tô lendo. Segura acima. What is the sum of the degrees measures? Ok. Eu acho que essa só precisaria saber quanto que é o quadriculal, não? Quadrilateral. Qual quadrilateral é? É um O pentágono, ângulo. né? Yeah. E tem 5 lados, eu tô contando. Yeah. Tem 5 lados e tem. É. 1, 2, 3, 4, E 5. daí tu tem que pensar, né, qual é a soma dos ângulos, tem muita coisa para pensar, né? E tem que também saber que a soma dos ângulos externos e internos dá 180. Mas isso eu acho que você sabe, né? Sim. Que aqui dá 180. Então em todos os cantinhos ali vai dar 180. Tá? What's the sum of the degree measure of the marked angles? É, né? Daí tu também sabe que, pô, todos esses carinhas aqui, 180, 180, 180, 180, opa, 180, certo? Mas você também sabe que esse mais esse mais esse mais esse tem que dar um ângulo. Qual que é o ângulo que dá essa soma? 180? Sabe? Não? Não. A soma dos ângulos internos é 180 é só para um triângulo. Quanto mais você soma lados, mais soma também a quantidade de ângulos internos. Por exemplo, um retângulo tem 4 lados, certo? Qual é a soma dos ângulos internos? 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360. Então, cada lado que você soma 180 graus. Então, como um negócio com 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser 360 mais 180, que dá 540.
Então a soma dos ângulos ali, a gente fala assim, soma de ângulo interno, 540 graus. Então você tá com a faca e o queijo na mão aí, né? Porque cada um ali vai formar o 180 com seus respectivos amiguinhos, né? Mark the angles. What is the sum of the degrees measured in market angles? Ok, são quatro. São quatro. 1, 2, 3, 4. Ok. Tá, é um 180, mas. Pá, pá, pá. São quatro lados, são 180. Daria o que? 540? Sim, Certo? já concluí que a soma dos vermelhinhos ali dá 540, porque são 5 lados. Sim. Eu tô falando dos externos, são quatro de 180. Não, são todos eles que têm 180. Yeah. Então, tipo, vamos ignorar que eles são separados em várias partezinhas, né? Aqui é 180 mais 180 mais 180 mais 180, 180 vezes 4 dá um númerozão. Uhum. Deixa eu ver quanto é que dá. 720. Justo. Só que desses 720 você vai ter que excluir um valor, que é o valor dos vermelhos. Que são. Que eu não sei quanto é cada um, mas eles somados, que é o que importa na prática, é 540, né? Ok. What is the sum of... No idea. Ah, velho, não, isso aí tá muito fácil, cara. É 720 menos 540, porque tu tá excluindo o vermelho. Sim, você tá falando que a resposta é 180. Isso. E se eu te falar que a resposta é 360? Não, peraí. Só se a gente errou alguma coisa na soma dos ângulos. É 1, 2, 3, 4. 4. Tá, peraí. Peraí. Não. Pode estar errado isso. Um bicho de 5 lados tem 300, tem 5 lados, eu não tô maluco. Então 360 mais 180. Que é 540, beleza. Agora, 4 vezes 180. Yeah. 4 vezes 180, 720. Menos Yeah. 540, 180. A resposta é E, não pode ser outra. Acho que tem até um teorema que diz isso. Que a subtração dos ângulos externos com os internos é 180. Não tá vendo a questão errada? Essa é a... Qual que é essa? É 97? Não, tá essa mesmo. Ah, velho, não é possível. Eles falam a soma dos ângulos marcados dos quatro ângulos menos a soma dos ângulos internos do quadrilateral. 4 vezes 180 menos 360. Mas de onde eles tirou esses quatro lados só? Esses são os externos. Não, é eu que tirei 5 lados do... Isso não é um pentágono, cara. Isso aqui tem... Nossa, olha só. Não, eu tô usando droga, não é possível. 1, 2, 3, 4 lados. Nossa senhora. Eu também não percebi, eu só percebi agora. Pelo amor de Deus, cara. Desculpa, cara. A gente calculou 5 ângulos, na verdade. Ok. Nossa, gente. Agora eu entendi. Não, eu sou responsável por isso aqui. 4 lados. Isso aí eu tenho que mostrar pro meu médico quando eu for coisar o Alzheimer. Yeah. Que é isso, cara. Mas tu entendeu, né? Entendeu a lógica? Yeah. Ah, então tá bom.
Ou seja, interno são 4 lados, seria o 720. E externo É. são 1, 2, 3, 4. Não, interno. Interno é 360, porque é que nem um retângulo, né? É. Isso. Então a soma dos ângulos internos 360, dos externos é o 720 que tu falou, 720 menos 360, 360. Yeah. Sorry, man. Aí eu te Interno. confundi. Não, no Te worries. confundi comigo mesmo. No worries. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu cliquei no negócio errado, agora sim. Ai, ai, ai. Acho que acabou dessa página, né? Vamos para a próxima. Eu acho que sim. Pílula aqui. Pílula? Não, não nessa ainda. The dimensions of a ham of paper are 8, deve ser uma fração mista, né? 8,5 inches by 11 inches by 2, 1/2 inches. Poxa, passou até a largura. Um ram of paper deve ser um monte de folha junto, né? É. The inside dimensions of a cartoon that will hold exactly 2 rams of paper. Bem, na prática aqui o que está acontecendo, né? Vai ter várias caixinhas e ele quer saber a the inside dimension, ou seja, ele quer saber a área das caixas, né? Esse papel está sendo, esse volume de papel que ele citou aqui. Por que é um volume? Porque tem 3 dimensões, né? Esse volume de papel está sendo coberto por uma caixa de cartolina que vai ter que ter uma área. Qual é a área de cartolina, né? Essa é a pergunta. Então a área de cartolina vai ser a área desse bicho aí. Só que tu quer 12 desses, né? Bem, eu entendo dessa forma. Deixa eu. Mas é isso mesmo, né? Imagina, tu tem um cubo, tu vai cobrir ele. Daí pensa numa caixa de sapato, cara, né? Tu tem as parte de cima, a parte de baixo. Tu tem 2 partes laterais, né? E tu vai ter que mais, né? Parte de cima, parte de baixo, 2 partes de canto, né? Então deixa eu pintar aqui. Ele quer saber isso, né? Essas dimensões das coisas que ele vai pintar, não é mesmo? Claro que elas têm tudo a ver com o tamanho ali, né? Ele quer saber as medidas de 12. Então acho que tem que multiplicar por 12 alguma coisa aí, né? Porque isso aí é mais ou menos exatamente as mesmas medidas do ham of paper ali. Só que tu vai precisar de 12 vezes isso, né? Então, não é difícil, né? Só dar uma pensadinha. Tira 24. 12. Eu tava pensando aqui, eu acho que é só multiplicar algum dos lados por 12, né? Porque daí tu vai ter o 12 vezes o papel, né? É isso que eu tô pensando, porque não deve ser O tudo. problema é que essas frações estão tudo cagada, né, cara? Ele só põe fração cagada assim. Sim, daí tu tem que passar elas pra fração normal, né? Por exemplo, a primeira ali. Né? É 8, 1 meio, né? O que é isso? Isso é uma fração mista. Pra tu passar o 8, 1 meio ali, tu tem que fazer assim, 2. Vai ficar 8 vezes 2 mais 1. Isso dá 17 sobre 2. O primeiro ali é a mesma coisa que 17 sobre 2, tá bom? E a outra lá, a 2, 1 meio, é 2, 4 mais 1, 5 meio.
Show. Agora eu acho, né? Eu tava pensando aqui, que é difícil pensar, abstrair isso, mas acho que é só tu dobrar, multiplicar por 12 a quantidade de cartolina, né? Só que Esse para seria o tu 102. fazer isso, tu vai ter que fazer isso só em um dos lados, né? Porque se tu multiplicar por 12 em todos os lados, vai ter muito mais, né? É. Então, algum dos lados aí foi multiplicado por 12, ou cada um foi multiplicado um pouquinho para ser multiplicado por 12 no final. A ideia é meio tensa aqui. Então, eu acho que seria o melhor tu primeiro encontrar qual é a área, com os dados que ele deu, e multiplicá-la por 12 e depois ver qual das contas aqui vai dar a mesma resposta. Então, né, a área aqui do nosso cara, nós tem que pensar o seguinte, por exemplo, tu tem que fazer a área de duas das dimensões, né? Então, fazendo da verde com a vermelha. Então, por exemplo, 17 por 12, vezes 5 por 2, e vezes 2, porque são dois lados que tem isso aí, né? Então, corta, vai ficar 17 vezes 5. Mas e se eu fizer em vez de fração? Eu tava pensando em vez de eu fazer a fração, porque a resposta não tá em fração, né? Não, mas relaxa. Isso não tem problema. A gente passa para decimal depois, mas eu acho melhor deixar com fração agora, porque senão vai dar trabalho, vai dar mais trabalho, hein? Então agora vamos pro outro. Tem dois lados onde um mede 11. Corta. 170 mais 17. 187. Mais uma das áreas, né? Agora a última. A última vai ser, vamos ver, vai ser que nós não fizemos. Ou seja, é 11 vezes 5 sobre 2. Tá sacando o que eu tô fazendo, cara? Yeah. Ah, que bom. Então corta. Vai ficar 55. Então a área é toda essa soma, né? Não? 55 mais 187 mais 85 sobre 2. 55 mais 187. 242 mais 85 sobre 2. 85 sobre 2 é... não sei. Metade de 84 é 42. 42,5 então, né? Yeah. Yeah. Tá, e agora multiplica isso por 12, né? Yeah. Que é um número enorme. No problem, tio. Vamos fazer assim, ó. 90 mais 7. Mais 0,5 Vezes 12. vezes 10 mais 2. Essa é a área. Yeah. Mais 180 mais 70 mais 14 mais 5 mais 1 e o 170. Dezessete. Bem, algum deles vai dessa área, a hora que tu multiplicar, né? É. Eu coloquei a resposta? 1170. 1170. Algum dos caras aqui, quando tu multiplicar, vai dar essa área de 1170. É algum. Eles devem ter Daí.
Eu acredito que não pode ser um número muito grande. Então vai ser ou a A, ou a B, ou a C, né? Yeah. Se eu Então, tivesse que chutar, eu chutaria na B. a Porque D? mantém a B. Ah, não, a B tá errada. Então, se não é a B, pode ser a C. Que a C é um pouco menor. E a B passou. É. Oh, Deus. 122 deu, tá errado. 22. 8,5 é 11 vezes 12. Agora 8,5 é 17. Dividido por 2. Nenhuma bateu. Nenhuma bateu. É. Eu também fiz Mas umas é que contas eu doidas. devo ter errado alguma coisa na soma aqui, porque chegou bem perto, né? Minha resposta é 1170 e a que apareceu aqui é 1122. As dimensões do RAM of a paper, 11 inches and 2.5. Eu tô pensando, será que os 11 inches não fica parado? Porque é o tamanho do papel, Um né? deles não vai mudar, só muda outro. A questão é que É, eu acho que o 11 basicamente não é muda. multiplicar as coisas pelos múltiplos de 12, né? Porque a gente precisa que a coisa seja multiplicada por 12. É isso ali multiplicado por 12. Yeah. Então, né, se a gente multiplicar, por exemplo, 17, né, nós temos 17 sobre 2, 5 sobre 2. 17 sobre 2. 5 sobre 2. E qual é o outro? 11. 11. Então, esses caras, eles têm que ser multiplicados por uma combinação que dê 12. Yeah. Por exemplo, fatoral 12, né? 2, 2, 3. Uhum. Só que tem alguma resposta que tem 2, 2, 3, assim? Deixa eu ver a resposta, não olhei Por ainda. exemplo, 17, 5 e 33. Não tem, né? Não. Mas tem 17, 11, 11 né? e Digamos, 15. que multiplica. Isso, 17. Ficou aqui. O 11 já tá aqui. E o 15 tá a hora que eu multiplico por 6, né? Yeah. Você fez a Então seria a faturação. D. É. Make Sim. sense? Yeah. Ah, então tá bom. Toda aquela conta ali foi meio inútil, mas foi pra entender, né? O que eu ia falar? A gente começou que hora? Começou no Brasil foi nem lembro que hora que era. Era 1h20. Dá pra fazer mais uma. E aí, essa aí? Deixa eu ver. Pernilongo, desgraçado. The racetrack show above regions 1, 2 e 3 são semicircular, 8 radius e região 2 is a rectangular e o comprimento 2 vezes. Tá, então o comprimento da região ali é o raio, o diâmetro. Qual é o perímetro do track em termos de R? Ah, meu Deus, né? Ok. In the racetrack, Nada demais, né? regions 1 and 3 are semicircles of radius r. If the region 2 is rectangular and the length is twice its Duas length, vezes o seu width, o que é isso? width is the é o lado. Então, bem, como isso aqui mede R, né? Esse aqui Uhum. mede R, e é duas vezes isso, então é 4R. O roxo é 4R. Yeah. 4R em cima, 4R embaixo, 16R. E tu tem uma circunferência toda, né? Uhum. Que é 2πr. Algum problema? Não. Então, como ele deixou em evidência, vamos tentar deixar em evidência. Vamos deixar o 2R em evidência. Daí, 2R em evidência. Daí vai ficar 8, né? Porque ficaria 16R. Uhum. Mais π. Yeah. Que é a resposta C, certo? Yep. Não sei. Boa ideia? Deixa eu ver se é. Qual que é esse número? 99. Seria 99. Ok. Seria 4. Eles colocaram a B. Por que a B? Nossa, velho, não pode ser, cara. Não pode ser. Não começa, me deixa maluco.
4R mais... Ah, porque 4 mais 4 não é 16. É, isso que eu ia falar agora. Nossa, tô parecendo a nossa É domingo. excelentíssima. Aí seria o 4 excelente. embaixo. Olha lá. Entendeu, meu amigo? Yeah. Nossa, mãe do céu, hoje foi feio. Olha lá. E aí, tu dormi bem. É isso, né, meu amigo? É isso. Então tá bom. Bom descanso aí e boa prova pra você, quando você tiver sua prova. Hein? Vamos ver. Isso aí. Acho que acabou até as nossas horas, não foi? Não lembro. Acabou. Ok, então tá Uma certo. pena, porque eu adorei te dar aula. Espero que tenha te ajudado a aprender matemática. A única linguagem que você não sabe, né? Porque o cara que sabe 6 línguas, meu Deus do céu, não precisa aprender mais nada da vida. Precisa aprender a interpretar a questão. Rapaz, você já tá bem demais. É uma pena que alguém que já sabe tanto que nem tu ainda tem que perder tempo estudando esses negócios. É, esse que é o pior. Pra nada, né? Pra nada, né? Pra nada. Que, meu Deus, cara. Então Se tá eu bom. soubesse metade do que tu sabe de língua, aí estaria Estaria aposentado já. Estaria feito. Valeu, cara. Boa sorte aí, sucesso. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Quiser me indicar aí para uns suíços também, agradeço. Pode deixar. Valeu, abraço. Obrigado.